o ministro Paulo Guedes disse em evento da XP que a tributação dos dividendos atingirá apenas os multimilionários e bilionários, a fim de bancar ali o aumento do Auxílio Brasil para R$600. Mas será que isso é verdade? Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Deixo também na descrição e no primeiro comentário fixado o link da plataforma AGF+, para você fazer o seu teste grátis. Então, começando aqui, o ministro Paulo Guedes participou do evento Expert da XP e ele teria dito que a tributação dos dividendos, que é algo que nós, investidores que seguem a filosofia do Barsi, que segue ali o investimento focado em dividendos, teme. Ele disse que essa tributação vai atingir apenas quem lucra mais de R$400 mil por mês de dividendo. E aí ele citou que afora essa categoria de pessoas aqui, ou seja, apenas multimilionários e bilionários, porque para você receber tudo isso aqui de dividendo, você tem que ter pelo menos aí investido em ações no mínimo 40 milhões, 40, 50 milhões. Diante disso, a tributação de dividendos não seria tão prejudicial para a população, principalmente para os pequenos investidores. Atingiria apenas aqueles com mais capital investido. Ainda assim, não estou defendendo isso, sou completamente contrário, seja qual for a pessoa que for atingida, mas pelo menos isso aqui não seria tão grave assim. Eu fiquei sabendo isso no grupo do Telegram aqui do canal. Logo eu pensei, será que isso é verdade? Por que eu pensei isso? Bom, estou acompanhando, sempre que possível, a tramitação do projeto no Congresso Nacional. Atualmente está no Senado, eu pensei, deve ter havido então uma emenda de algum senador, que eu ainda não verifiquei, substituindo a redação do atual projeto de lei da tributação dos dividendos, restringindo a sua tributação para os mais ricos. E veja só, na íntegra, o que disse o Paulo Guedes. Justamente a entrevista dele eu acabei não conseguindo acompanhar, mas depois eu assisti ela e é justamente nesse trecho que ele fala isso. Vamos conferir. Emergencial agora de 600 para sempre, por exemplo? Ou é possível fazer um reajuste da tabela do imposto de renda? É possível? A resposta já está numa reforma tributária que já está no Congresso e já foi aprovada para a Câmara. Se vocês olharem lá, está escrito o seguinte: nós vamos taxar lucros e dividendos, são só 60 mil pessoas, hein? Não acha que eu estou falando com vocês, não. São 60 mil pessoas. Perceba que ele está falando que essa tributação vai atingir apenas 60 mil pessoas, ou seja, seria um número bem reduzido de pessoas. E veja por quê. É só acima de R$500 mil por mês. Quem tirar dividendo acima de R$500 mil, 400 mil. Se você, vamos supor, é 400 mil o limite. Se você tirar 500 mil de dividendo, você vai pagar 15% sobre 100 mil, sobre o excesso dos 400. Então imagina que você é dono de uma fábrica, tem uma opção de funcionário, todo mundo paga 27% de imposto de renda e você paga zero. Você não tem que ter vergonha de ser rico, você tem que ter vergonha de não pagar imposto. Então, se acima de 400 mil, se você tirar 500, você pagar 15%, você recebeu R$500 mil e pagou R$15 mil. Você acha que é injusto ou você acha que está correto? Está correto, até para a gente ter é um imperativo moral nosso. É um imperativo moral. Como é que você vai empregar uma opção de gente que paga imposto se você não paga? Se retirar em dividendos? Agora, não quero mexer com consultório médico, em pequenas empresas de engenharia, pequenos escritórios de advocacia. Ninguém vai pagar, é só quem tirar mais de R$500 mil de dividendos. Aí vai pagar só 15%. Que é metade do que o seu funcionário paga, pelo amor de Deus. Se a gente não fizer isso, isso é um imperativo moral. Isso está na reforma tributária. Então, com a reforma tributária, eu pego 60 mil pessoas só, boto esse imposto lá em cima e pago. Perceberam? Seriam só 60 mil pessoas. Por quê? Porque ele está dizendo, a fala dele é muito clara, ele está dizendo que somente as pessoas que recebem a título de dividendos valor superior a R$400 mil por mês que serão tributadas sobre o excesso dos R$400 mil. E eu pensei, bom, então pelo menos agora a reforma não está tão ruim assim. Vocês sabem que eu sou libertário, então eu sou completamente contra aumento ou criação de qualquer tributação. Mas pelo menos isso aqui não ia atingir nós, os pequenos investidores. Aí eu fui conferir, né? Principalmente porque nessa data foi protocolado um projeto de lei de um deputado aumentando a faixa de isenção do imposto de renda pessoa física para R$ 5.200. Hoje em dia é abaixo de 3 mil, é ridículo. Eu falei, bom, então o negócio tá indo bem. Aí eu fui pesquisar aqui o andamento, tá aqui tramitando no Senado Federal, porque já foi aprovado o texto base na Câmara dos Deputados. A última movimentação aqui foi o recebimento de um ofício, tá? Beleza? E aqui tem as emendas, ou seja, as alterações propostas pelos senadores.
Eu olhei emenda por emenda. São 29 emendas. E adivinha, nenhuma delas diz isso que o Paulo Guedes disse. E o texto base do Paulo Guedes, que saiu lá da Câmara, na verdade o governo queria tributar em 20, a Câmara reduziu para 15 e aí mandou para o Senado, prevê só as seguintes exceções para a tributação do dividendo. Micro e pequenas empresas. O que são micro e pequenas empresas? São aquelas empresas cujo faturamento anual bruto não ultrapassa 4,8 milhões de reais, ou seja, 400 mil reais por mês. É disso que ele estava falando. Essas empresas ficam fora da tributação dos dividendos, assim como aquelas empresas que estejam eventualmente no lucro presumido e cujo faturamento não ultrapasse 4,8 milhões de reais, mas não estão no Simples por qualquer motivo, porque o Simples não é obrigatório, você pode optar pelo Simples. E outras exceções aqui que não tem nada a ver com esse assunto que a gente está falando. E aí, olha só, eu até peguei o texto aqui que está sob tramitação no Senado, que veio da Câmara, e ele diz o seguinte: os lucros ou dividendos pagos ou creditados, e tem uma emenda de um senador querendo tirar o creditados, o que eu concordo, tem que ser só pagos, que o fato gerador não pode ser o mero creditamento, tá? Isso aqui é uma questão jurídica, mas acho que vai acabar passando, porque é mais do que justo. Há inclusive as pessoas físicas ou jurídicas isentas, então todos os lucros e dividendos serão tributados, excetuadas exclusivamente as hipóteses de que tratam o artigo 14 da Lei Complementar 123 de 2006, que é a lei do Simples Nacional, que prevê as micro e pequenas empresas. Prevê juridicamente o microempreendedor individual, que é o MEI, prevê a microempresa e prevê a empresa de pequeno porte, que é aquela que teve 4,8 milhão por ano de faturamento bruto, ou seja, 400 mil reais por mês. Esse artigo 14 que está citado ali no texto sobre aprovação diz o seguinte: consideram-se isentos de imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste do beneficiário os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples, salvo os que corresponderem a prolabore, aluguéis ou serviços prestados. O que esse texto legal está dizendo para você? Olha, todos os dividendos que você extrai e não sejam prolabore, aluguéis, etc., de uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, você como sócio, isso é isento de imposto de renda. E isso permanece. E por que ao menos isso permanece? Porque seria algo completamente ridículo. Pare e pense comigo. E isso é uma hipótese minha mesmo. Eu tenho um CNPJ de advocacia, uma sociedade unipessoal de advocacia. Eu tenho lá meu faturamento, que está dentro do Simples Nacional. Imagina só que na minha PJ, no meu CNPJ, eu recebesse meu faturamento de honorários, por exemplo, a minha receita, e ao transferir para minha conta pessoa física a título de dividendos, eu tivesse que pagar imposto de renda, que seria essa reforma aí. Aí é para acabar, né? Aí o Estado simplesmente estaria fazendo um claro confisco patrimonial de pequenas empresas, escritórios de advocacia, consultórios médicos e etc. Isso aqui pelo menos ficou de fora. Isso aqui a gente já sabia, obviamente. No mais, o texto legal cita aqui a alíquota de 15% e cita exceções desse próprio texto aqui da sob aprovação, não fazendo mais nenhuma remissão a um texto legal externo e já vigente, como no caso do artigo 14 da 123 de 2006. Portanto, não há nenhuma novidade e continua valendo sim a tributação dos dividendos. Por que continua valendo? Porque o projeto de lei não está levando em conta você, pessoa física, recebedor do dividendo. Não é isso que ele está levando em conta. Ele está levando em conta a fonte pagadora. Então, se a fonte pagadora for uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, você está isento, porque está dentro do limite de 4,8 milhões. Agora, se você for sócio de uma Sanepar, de uma Klabin, de uma Taesa, que são grandes empresas de bolsa de valores, se você receber R$1.000 de dividendos, você vai ser tributado, porque essas empresas estão fora do Simples Nacional e estão muito além desse faturamento anual. Portanto, o que nós podemos concluir? Que a fala do Paulo Guedes aqui está completamente equivocada e ou ele disse isso por ignorância jurídica, ele é um economista, não é obrigado a saber disso também, ou ele disse isso para tentar enganar as pessoas. E aí, nós não temos como saber disso, mas o fato é que a tributação dos dividendos constitui algo muito impopular, principalmente entre investidores. Então talvez ele falar isso aqui próximo das eleições seja justamente para acalmar os ânimos dos investidores. Mas eu mostrei aqui para vocês que continua a mesma coisa e não tem nenhuma emenda ali querendo criar mais uma exceção, que seria essa exceção dita aí pelo Paulo Guedes, que só atingiria 60 mil investidores, ou seja, aqueles que teriam mais de 40 milhões de reais a título de ações investidas e por isso teriam ali proventos que superassem, sei lá, 400 mil reais por mês, né? E se for pura ignorância, o certo é que os assessores dele não deixaram muito claro isso aqui e aí ele teria mandado uma reforma completamente descabida. Mas nós não sabemos, o fato é que a gente tem que ficar ciente que continua a mesma coisa e a gente tem que continuar pressionando os senadores para
que não aprovem essa tributação que vai prejudicar sobremaneira a estratégia focada em dividendos ou dividend investing. Mas confesso para vocês que a minha esperança é pouca, principalmente porque o governo precisa continuar mantendo esse Auxílio Brasil a R$600. O governo Lula já disse que vai manter também, de tal modo que essa tributação vai acabar avançando e a gente vai ter que acabar aceitando isso aí, e as empresas vão acabar fazendo o quê? Recompras de ações e bonificações. E quanto ao dividendo mínimo obrigatório, muitas empresas vão fazer o quê? Vão alterar os seus estatutos e colocar dividendo mínimo obrigatório 5, 10%. Vão colocar muito baixo, porque as empresas têm autonomia para fazer isso, porque a lei prevê o mínimo de 25% caso as empresas não definam outro valor no estatuto. E vale ressaltar ainda que empresas que são marcadas e possuem uma reputação de pagadora de dividendos, como uma Taesa, poderão sofrer bastante desvalorização nas suas cotações, porque empresas como esta, igual a Taesa, que dificilmente cai, nós sabemos que Taesa oscila muito pouco, os investidores que depositam seus recursos em empresas como a Taesa são chamados de investidores clientes. Por que investidores clientes? Porque eles tratam a empresa como se fosse uma fornecedora de dividendos, de tal modo que a partir do momento que essa empresa para de fazer isso, eles saem da companhia e aí essa companhia sofre desvalorização. Ainda que não passa de suposição, mas enfim, nada melhorou aí para o pequeno investidor. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você achou dessa fala do Guedes. Por que você acha que ele disse isso aqui? Conta aqui para mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!